Oi, tudo bom? Vídeo de hoje a gente vai conversar, desmistificar, acabar com esse mistério de por que as suas orquídeas não florescem. Por que as suas orquídeas não florescem? Vai tacar fogo nas orquídeas? Vai acabar com tudo? Vai fazer a maluca? Suas orquídeas não cansou delas? Gente, não é assim que funciona, tá? E hoje a gente vai desvendar esse mistério. Por que as suas orquídeas não florescem? Várias dicas, vários pontos para vocês se ligarem e adaptarem o seu local, o seu ambiente, as suas plantas, enfim, tudo para fazer a sua orquídea florir. Bom, esse é o vídeo de hoje, um vídeo com muita informação, um vídeo bem legal, eu espero que vocês gostem. Eu sei que vocês também vão gostar do meu Instagram, então aqui ó, arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas, entra lá, várias fotos ao dia, vários posts ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então ó, arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas, tô aguardando você lá, bom? Vídeo de hoje, desmistificando, acabando com os segredos de como fazer sua orquídea florir. Pô, aliás, por que a sua orquídea não floresce? Vamos desmistificar por que a sua orquídea não floresce. Esse é o vídeo de hoje. Você aproveita para se inscrever. O botão de se inscrever no canal tá aqui embaixo, tá bom? Clica no botão. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, toda vez que eu fizer uma live, tá no seu e-mail, tá no seu celular, a gente passa um tempinho juntinho. Gente, vamos saber por que a sua orquídea não floresce. Bom, roda aqui. Vamos começar esse vídeo. Por que a sua orquídea, por que a sua orquídea não floresce? Por que a minha orquídea não floresce? Tem pontos no nosso cultivo, dentro do nosso orquidário, coisas que a gente faz que influenciam a floração das nossas orquídeas. Então vamos desmistificar isso, vamos resolver esse problema e vamos começar logo com o primeiro ponto, o primeiro motivo das suas orquídeas não florirem, tá bom? É uma coisa dividida em dois, é um, mas são dois na verdade. A primeira coisa é conhecer o seu ambiente. Você precisa saber conhecer o ambiente onde você vai cuidar das suas orquídeas ou aonde você cuida das suas orquídeas. É necessário você saber quantas horas de sol bate no lugar onde você vai cultivar, onde você cultiva suas plantas. Vai bater só o sol da manhã? Vai ser um sol intermediário com a manhã e com a tarde? Vai ser um sol da tarde? É o dia inteiro do sol? Isso é essencial você saber. Porque aí você vai poder escolher um sombrite mais suave, escolher um sombrite intermediário, escolher um sombrite mais forte. É essencial saber, conhecer o seu ambiente, começando pela luz. A segunda coisa, além da luz, é a umidade. Seu ambiente é úmido, ele tem uma umidade natural ali. Se não tem essa umidade, você consegue fazer com que essa umidade apareça, você consegue colocar a umidade dentro desse ambiente, você consegue molhar as paredes, você consegue molhar o chão, você consegue manter esse chão molhado, você consegue fazer um chão de terra, você consegue fazer um chão de brita, você consegue fazer um chão de areia com a brita por cima, você consegue botar um monte de planta no chão para aumentar a sua umidade. Não vai estragar a sua casa, não vai filtrar a sua casa se você manter esse ambiente sempre molhado. Toda uma questão a se pensar e essencial para as orquídeas. Primeira, a luz, que sem a luz certa elas não vão se desenvolver. A segunda coisa é a umidade, que sem a umidade a sua planta vai desidratar até a morte. E a terceira coisa do ambiente é a ventilação. Não pode ser um ambiente abafado, não pode ser um ambiente que vire um forno, uma estufa. Ai, como no verão faz muito calor. Gata, relaxa. No verão faz calor pra todo mundo. Então assim, se
Se a sua orquídea estiver bem cuidada, bem nutrida, bem tratada, ela vai passar pelo verão linda, tá? Mas não pode ser um ambiente estufa o tempo inteiro. Tem que ser um ambiente fresquinho. Tem que ser, não sei se dá pra ver aqui, os vasos ficam, ó, dançando, eles ficam fazendo um movimento bem suave. Tem que passar uma brisa, tem que ser fresquinho, tem que passar um ventinho suave dentro do seu orquidário, dentro do lugar onde você cultiva suas plantas. Porque é esse ventinho, é essa ventilação, essa circulação de ar que vai fazer a sua rega secar rápido para a planta não apodrecer. Vai ser o que vai fazer o substrato da sua planta secar rápido para ela não ficar molhada na hora mais quente do dia. É o que vai fazer a umidade se mexer, é o que vai ventilar tudo. Ó, ventilação é uma coisa tão importante que, além de influenciar nisso que eu já falei pra vocês, evita que apareça praga, evita que apareça ácaro, que se instale cochonilha, porque esse abafado úmido, principalmente se for úmido, quanto mais úmido e mais abafado, é o pior pra planta. A planta não gosta. Então tem que ter ventilação, tem que ter uma brisa suave, tem que ser fresquinho. Pensa em você, na sala da tua casa, com um ventilador ligado no mínimo, girando. Aí de vez em quando vem aquele ventinho gostoso em você. De vez em quando vem aquele ventinho gostoso em você. É exatamente isso que a planta gosta. Não tô falando de vento encanado, não tô falando de corrente de vento, não tô falando de um vendaval, não tô falando de um ciclone, de um do Katrina, não, gente. Corrente de vento, vento encanado mata a planta, mata a orquídea. Por quê? A umidade não para no ambiente e a planta vai desidratando e morre. Então, corrente de vento não é bom, vento encanado não é bom. Muito vento em excesso também não é bom. Mas, de vez em quando, vai ter uma chuva, deu uma ventania, passou, acabou. Mas dentro do seu orquidário, no dia a dia, tem que ter um ventinho, tem que ter um fresquinho, tem que ter um ambiente agradável, tá? Então, o primeiro ponto da nossa peça, primeiro ponto da primeira parte do nosso vídeo. Conhecer o seu ambiente, tá bom? Tem que ter a luz ideal, você tem que saber a luz que você tem para você poder escolher seu sombrite. A umidade, você tem que saber qual é o tipo de umidade que você tem, quanto de umidade você tem, como você pode melhorar essa umidade. E por final, a ventilação para ajudar a sua planta a se secar, a ficar fresca, a ficar bonita e evitar praga. Agora, o segundo ponto da primeira parte é conhecer as suas plantas. Bom, você tem que saber aquilo que você cultiva e você tem que saber o que você quer cultivar, bom? Não dá para cultivar planta de muito sol, de muita luminosidade, de muito calor num solzinho da manhã. Da mesma maneira como você não vai botar um sapatinho, um papiopédio, um fragmipédium para torrar no sol da tarde. Então, você conhecendo as suas plantas que você tem e as que você quer ter, você consegue escolher o melhor lugar para botar no seu orquidário, onde você vai botar a planta, posicionar as suas plantas e dar o melhor cultivo para elas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma Cattleya purpurata, uma Laelia purpurata. Você sabendo que a purpurata é uma planta do sul, o sul não faz calor. O sul não é um lugar abafado, o sul não é um lugar de sol rachando a moleira. Então, a gente sabe que a Cattleya purpurata, a Laelia purpurata, gosta de uma luz bem filtrada, de um ambiente bem fresquinho. Ela não gosta de calor, ela não gosta de abafado. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a sua Laelia purpurata, a sua Cattleya purpurata mais para baixo, mais no chãozinho. O ar quente fica mais em cima, o ar frio fica mais embaixo. Então você bota a sua purpurata mais embaixo, ela vai ficar mais fresquinha, com o sol bem filtrado pelas plantas que estão em cima, pelos catacetos, pelas valquerianas. E essas plantas que estão em cima já vão filtrar a luz para ela e ela fica ali embaixo no ambiente mais fresquinho. Falei da valqueriana e das catacetos em cima. A valqueriana e os catacetos são plantas de muita luz, de muito calor, altíssima luminosidade e altas temperaturas. Então eles ficam, você sabendo disso, né? Você sabendo que são plantas de muito calor, de muita luz, que eles precisam desse estímulo todo para se desenvolver.
Você coloca eles aonde? Mais perto da malha de sombreamento, aonde o sol está mais forte, aonde o raio entra pela malha e já bate direto na planta, é onde o calor fica, porque o calor sobe, né? E o frio desce, então o calor fica mais na parte de cima do cílio orquidário. E por aí você vai. Conhecendo as plantas que você tem, você consegue posicionar elas. Bota as labiatas perto das walkerianas, bota as purpuratas mais embaixo. Aí você pode colocar uma phalaenopsis onde você planta a purpurata. Você pode colocar um sapatinho escondido ali atrás da purpurata, porque é tudo meio mais fresquinho, bem luz, bem filtradinha. Então, conhecendo as suas plantas, conhecendo as plantas que você tem e as que você quer ter, você consegue fazer com que elas floresçam direitinho, tá bom? Isso é essencial. Então, o primeiro ponto é conhecer o seu ambiente, a luz, a umidade e a ventilação, e conhecer as plantas que você tem e o que você quer ter, porque isso vai ajudar a fazê-las florir. Agora a gente vai para o segundo passo para desvendar esse mistério. Por que que as nossas orquídeas não florescem? Vamos saber qual é o segundo passo? Olha aí. Gente, o segundo ponto, não é nada mais, nada menos do que as plantas ideais para o seu clima, tá bom? Obviamente que existe uma possibilidade de adaptação, mas tem plantas muito problemáticas em relação a climas extremos. Não é que elas sejam problemáticas, mas em climas muito diferentes do que elas nascem naturalmente, você não vai conseguir cultivar. Então assim, se você tem um lugar muito quente, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora no Nordeste, onde a temperatura passa facilmente os 27, 28 graus e não desce abaixo de 17 graus, é meio difícil de você cultivar uma masdevalha, uma drácula, que são plantas frias, literalmente, são plantas frias de altíssima umidade. Uma Miltoniopsis, uma Miltonia colombiana, também é uma planta fria, também é uma planta de baixa temperatura, de muita umidade. Pode ser muito difícil de você cultivar. Eu cultivo a minha Miltoniopsis na sala, mas eu não tenho coragem de cultivar uma masdevalha, uma drácula na minha sala, porque o ambiente, o meu clima, o que eu posso proporcionar para a planta é muito diferente do que ela precisa, entendeu? Então assim, você tem que pegar os primeiros passos que eu dei para vocês, a questão do conhecer o ambiente de vocês, de saber o que o ambiente tem, quanto tem de sol, quanto tem de umidade, quanto tem de ventilação, conhecer as plantas que você tem, e daí, com isso, você vai escolher as plantas para o seu clima, porque não tem como você botar uma purpurata, que é uma planta do sul, para pegar a mesma luminosidade, o mesmo calor de uma labiata, que é uma planta do Nordeste. E invertidamente, você não vai botar uma labiata numa sombrinha fresquinha como a da purpurata, porque ela não vai gostar. Então, plantas ideais para o seu clima são essenciais. Existe uma possibilidade de adaptação, mas não é sempre que vai funcionar. Às vezes você consegue adaptar, você consegue dar, por exemplo, sofronite. Sofronite é uma planta de altíssima umidade. No verão, aqui no Rio de Janeiro, fica muito seco. Durante o dia, no calorzão mesmo, quando não chove, fica muito seco. O que a gente faz? Bota uma moringa, bota um pau de barro para dar uma umidade a mais. A gente molha um pouco mais o ambiente, a gente deixa o chão molhado, a gente adapta isso para a planta ficar bem. Mas tem plantas que não funcionam. Então, escolher as plantas ideais para o seu ambiente, de acordo com o que você tem e o que você pode proporcionar, é essencial, fundamental para fazer a sua orquídea florir, tá bom? Tem que ficar ligado nisso, é muito importante. Agora vamos para o terceiro passo, que eu inclusive já falei aqui no canal para vocês, mas vamos relembrar. Terceiro passo. Gente, vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto, eu já falei aqui para vocês, acabei de comentar isso, ó. Terceiro ponto é muito importante, presta atenção. Variação de temperatura.
independente da planta ser uma planta de calor ou ser uma planta de frio, as plantas, as orquídeas, precisam de variação de temperatura. Michael, como é que isso funciona? Isso varia, foi incrível, isso varia de planta para planta. Varia, foi maravilhoso. Eu falo tanto errado pra fazer piada que na hora que eu vou gravar o vídeo eu falo errado de verdade. Mas vamos lá. Isso varia de planta para planta. Eu vou dar exemplos de plantas, por exemplo, frias, tá bom? Que precisam de frio para florir. Cimbídio. O cimbídio é uma plantinha que precisa de frio para florir. Mas então eu vou botar ela no lugar mais frio que tem, sem luz, sem nada. Não. O cimbídio, ele precisa de muito sol. Ele precisa de muito calor durante o dia. Pensa numa valqueriana, num catacetum, exatamente. Muito calor e muito sol durante o dia. Sendo que à noite ela precisa da queda de temperatura. Ela precisa da temperatura abaixo dos 17, 16 graus para dar o estalo nela e florir. Obviamente que esse lugar não existe o ano inteiro. No verão, as temperaturas estão altas, então isso não vai acontecer. Então, durante o verão, é o período onde essa planta vai pegar o máximo de luz, vai pegar o máximo de calor, vai esturricar o máximo, tudo que ela pode. A partir do momento que o verão termina e as temperaturas começam a descer, a partir do momento que essa temperatura abaixa os 17, os 16 graus, dá o estalo na planta, a planta fala, opa, olha aí a mudança de temperatura, já acabou o verão, já acabou o calor, já acabou o sol. Então está na hora da gente começar a se preparar para emitir uma haste floral. Então, essa diferença de temperatura, de uma temperatura alta durante o dia e a temperatura mais baixa da noite é o que faz a planta florir, tá bom? Obviamente que isso muda. O cimbídio, foi o que eu falei, no verão ela vai pegar o máximo de luz e sol que puder, mas no inverno é a hora que acontece essa mudança de temperatura. Também funciona para as phalaenopsis. As phalaenopsis, a gente vê phalaenopsis florida o ano inteiro nos mercados porque elas vivem em estufas controladas, onde a temperatura durante o dia é 23, 25 graus e à noite essas temperaturas caem para 17, 16 graus. E é essa queda de temperatura que faz as phalaenopsis de mercado, de grandes orquidários, florirem o ano inteiro. No inverno, a phalaenopsis ela não gosta de muita luz, mas ela fica ali no cantinho dela, recebe a luminosidade dela e tudo mais. No inverno, quando chega essa época do inverno, que a temperatura baixa os 20, 18 graus, 20, 19, 18 graus, é a hora que a phalaenopsis floresce. Então, se você perceber, as phalaenopsis normalmente elas começam a emitir a haste em maio, junho, julho e florescem em agosto, setembro e outubro, que é exatamente quando a temperatura baixa que elas dão start para iniciar a floração delas. Falei de plantas frias, mas e de plantas quentes? Lembra um pouco do cimbídio, tá bom? Por exemplo, uma valqueriana, como é que a mudança de temperatura vai avisar a valqueriana que é a hora de florir? A valqueriana é uma planta de calor, é uma planta de muito sol, é uma planta de lugar quente. Uma nobilior, por exemplo, uma nobilior. Lugar muito quente. Como é que a nobilior sabe que está na hora de florir? Ela pega todo o calor do verão, todo o calor do verão. Mas o lugar nativo da nobilior é um lugar que chove no verão. A época de chuva é a época do verão. Então ela se hidrata, ela cresce, tudo que ela pode no verão. Verão ela tá brotando, no verão, primavera, verão ela tá brotando, primavera, verão ela tá crescendo, primavera, verão ela tá se desenvolvendo, ela tá engordando. E aí acabou o verão, ela tá gorda, enorme. Aí ela para, ela enraiza, ela fica mais lenta. Chega o inverno, ela para, a nobilior para. Quando vai terminando o inverno, que começa a querer esquentar, quando a primavera vai chegando, é essa mudança de temperatura que não está tão frio, é o que liga ela e ela faz a planta florir. A da valqueriana já é mais interessante. Por exemplo, a valqueriana floresce no outono, né? No outono para o inverno. Ela lasca calor no verão, Terminou a floração, ela dorme.
Primavera ela começa a acordar e ela brota, ela enraiza, ela dá o broto, ela se nutre, não sei o quê. Tipo a nobílio, né? Aproveita as chuvas para se nutrir, para se engordar, para ficar bem, com bastante reserva nutricional de água. Verão ela lasca no calor, lasca no calor, lasca no calor. Quando termina o verão, que as temperaturas começam a baixar e à noite essa temperatura começa a ficar mais fresquinha, é a hora que ela se liga. Ó, já acabou o verão, vamos começar a se preparar para uma floração. E isso vale para todas as plantas. Obviamente, cada planta tem o seu ciclo, cada planta tem a sua época de florir, mas todas, independente de qual seja, precisa do estresse térmico, da mudança de temperatura para florir, porque essa mudança de temperatura das estações, o calor extremo do verão que vira um ameno no outono, que esfria que esfria e fica muito frio no inverno, que depois fica mais ameno, começa a subir na primavera e toda essa mudança climática faz com que a planta saiba qual é a hora de enraizar, qual é a hora de brotar, qual é a hora de engordar o broto, qual é a hora de parar, qual é a hora de iniciar uma floração, qual é a hora de florir e tudo aí vai. Então você precisa, tá? Tudo o que a sua planta precisa, não tem como. Tem que ter um ambiente certo para ela, como lá no começo a gente falou. Tem que ter a temperatura do dia, tem que ter a temperatura da noite. Se você deixa a sua planta na mesa da sala, com a mesma luz, com a mesma temperatura, com a mesma tudo igual, ela não vai fazer nada. Ela pode crescer, ela pode até ficar bonita, mas sabe, ela não vai para frente, porque ela não tem as mudanças, ela não tem as informações que ela precisa para rodar o ciclo, para rodar o ciclo dela. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. O porquê que as suas orquídeas não florescem. Qual o motivo? Não taca mais fogo nas suas plantas. Guarda o álcool. Usa o álcool para limpar a mão do corona. Guarda o álcool, guarda o isqueiro. E bota suas plantas no ambiente correto. Com tudo que eu falei lá no começo. Conheça as suas plantas, tá bom? Conheça todas as suas plantas que você tem, que você quer. Escolha plantas adequadas para o ambiente que você tem e proporcione a ela a mudança de temperatura, o clima que ela precisa para entender aonde ela está, o lugar que ela está, o sol que ela tem, a temperatura que ela tem, tudo. Isso vai fazer a sua planta florir com certeza na época certa. Bom, pessoal, obrigado por assistir. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um beijo e até mais. Tchau.